como ninguém dá. Só dá como ninguém dá. Amo como ninguém dá. Amo como ninguém dá. Só dá como ninguém dá. Amo como ninguém dá. Nossa, cê tá maravilhosa, hein? Hehehe, ó. Ainda mandou um hehe no final, velho. Pois é, velho. Vamos abrir logo aqui que a gente tem de abrir pra ele. Pra procurar esclarecer um pouco sobre o que é o transtorno do espectro do autismo. Pra quem tá no grupo aí e que vai ter esse bônus, essa chance a mais de entender de fato como é que é, porque eu vou postar um material totalmente simples, muito muito resumido, né, gratuito, e aí pra galera que é daqui, que vai ter o link privado do YouTube, vai ter acesso primeiro e provavelmente isso aqui vai virar um curso depois, então vai ser um negócio que vai ser caro, eu vou cobrar, que eu não sou otário, e para quem tá aqui vai receber gratuitamente e vai ter já uma prevalência, um pouco mais de chance de entender melhor isso aí. Eu não sei se o gravador do WhatsApp vai ser o suficiente, mas a gente tem quase 1 minuto e meio. Vou tentar fazer um esclarecimento rápido aqui no iPadzinho. A gravação que tem aqui, eu vou tentar ver a gravação para poder falar. Cadê o bagulho? Aqui. Para ficar mais fácil para nós, a gente vai colocar essa introdução aí. Pronto, tem um bagulho aqui. Aula até. Beleza. Bom, tá começando, ele tá quase na metade já. Eu vou girar aqui o bagulhete. Pronto, ficou mais fácil de ver agora. Bom, como vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo adiantar um pouco. Pronto, girou, girei de volta. Beleza, tá carregando o bagulhinho aqui. Apertei um bagulho sem querer ali. Quase na metade já. O seguinte aqui, negócio desse aqui, top. Beleza. Tá demorando um pouco ali. Se eu consigo acelerar aqui um pouco o negócio. Tá. Aqui assim. Aqui, pronto. Por isso eu consigo passar agora, ficou mais fácil, tá? Aí, tá abrindo aqui agora. Falou. Vamos lá. Tudo rabiscado aqui. Aqui, ó. Transtorno do espectro do autismo, tá? A gente vai fazer uma leitura rápida sobre um pouco da historiografia, da ontogênese desse problema de saúde severo que é o transtorno do espectro do autismo, tá? Vou limpar aqui uns bagulhetes aqui rapidinho. Fica mais fácil pra gente acompanhar isso. E esse vídeo aqui eu vou tentar postar ele em pedaços, porque ele vai sair grande. E provavelmente vocês, os senhores e as senhoras que estão aí, não vão ter condição, ter tempo para poder ver ele todo de vez. E eu não vou tomar o horário do almoço de vocês, tá? Só concluir aqui essa limpeza, que vai ficar filé da Bahia para todo mundo, tá? Vamos lá. Tá indo aqui devagarzinho. Eu vou dar uma introdução para vocês aqui enquanto tá carregando, que é o seguinte. Hoje nós temos uns problemas sérios de saúde em relação a vários transtornos na sociedade. E o que é que vai acontecer daqui a um tempo? Cria-se um mercado onde há demanda. Se você tem um mercadinho aí, ou se você já trabalhou com vendas, você sabe que, provavelmente você sabe que as pessoas ao seu redor, elas precisam ter gostos, vontades, desejos para você poder vender algo. Você descobrindo o que é, tem uma chance de você vender. Um problema de saúde não é diferente. Vai ter pessoas que de fato vão querer pegar dinheiro com isso, transformar isso em dinheiro, tá? Aí voltando. Então o que é que acontece? Quando cria-se uma demanda, uma necessidade, né? A gente vai ver num vídeo que vai sair aqui sobre a história da neurociência. Eu vou tentar mudar o nome porque esse título já tem, e é um dos meus professores que fez, então para não ficar copiado,
eu vou alterar algumas coisas, inclusive o título, né? No vídeo sobre história da neurociência, a gente vai falar um pouco sobre um cara chamado Otto Lowy, né? Otto Lowy. Tem um outro brother também, tem um médico específico, eu não vou lembrar o nome aqui agora, que é um dos pais da psiquiatria. Para você que não sabe, o psiquiatra ele precisa ser médico, ele precisa ser formado em medicina para ele atuar. E esse cara ele começou a catar corpos, né? Tipo, tá lá nos coliseus, os caras se trocando lá, espadada lá e lutando com um leão. E aí tinha que ter alguém para poder fazer esse trabalho aí, entre aspas, sujo, né? E aí cria-se um mercado, uma necessidade das pessoas. As pessoas precisavam de alguém para fazer aquele serviço. A partir dessa necessidade nasceu um desses médicos que eu estou falando, por exemplo, que é assim que ocorre geralmente as coisas. Hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento sobre, principalmente a cabeça, e aí tem pessoas que infelizmente vendem isso para entre aspas, para o mal, né? Então cria-se um mercado de redes sociais para que as pessoas viciem, cria-se um mercado de desenvolvimento de branding e autoimagem de uma maneira negativa para as mulheres vender o corpo, enfim. E aí cria-se um mercado e aí tem gente que compra, tá? Não deixa de ser um mercado e não deixam de ser clientes. Isso ocorre com o uso de drogas também, por exemplo. Então, se você acha que o crime organizado não é um mercado, a população do país busca, né? Muitas pessoas buscam, por isso que tem essas vendas desses produtos aí, essas coisas aí, tá? Na saúde não é diferente. Vai ter a galera que vai vender, que vai ganhar, monetizar em cima, e tem gente que nem eu, que quer que você que está aí do outro lado, você consiga se precaver, se prevenir, ou no caso do desenvolvimento de um problema desse que é neurológico, que não tem como você evitar, né? Tem como você evitar que seu filho tenha, reduzir a probabilidade, por exemplo, na realidade. Não é evitar, mas reduzir a probabilidade do seu filho ter esse problema, tá? Com conhecimento refinado de qualidade. Aí voltamos. Concluindo o que eu estava falando, cria-se um mercado, né? E aí, a partir desse mercado, as pessoas buscam seus produtos e vai ter gente que vende. Tá? Quando é um problema neurológico como o TGD ou TEA, na realidade, o TGD a gente vai ver mais para frente do que é que se trata. Né? TGD e TEA ali, ASD, né? Autism Spectrum Disorder. A gente tem aqui o... Espera o carro sair. Nós temos aqui um dado aqui do Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association, que é a APA, de 1997. O que é que esse dado quer dizer, né? Porra, o vento tá acabando com o meu vídeo aqui, velho. Deixa eu resolver um pepino aqui. Pera aí. Esse aqui que fica fácil pra todo mundo, eu acho. Beleza. Esse aqui é assim, acho que fica filha da Bahia, né? Top. Ele melhorou um pouquinho, eu acho. Melhorou nada, caiu. Aqui. Melhorou um pouquinho. Um pouquinho do vento também, tá? Vou tentar botar alguma coisa aqui pra melhorar isso aqui. Não sei se tá bom assim, ó. O negócio aqui. Tá uma telinha aqui pra nós. Fica mais fácil. Serviço do brasileirinho. Tá. Acho que vai melhorar um pouco agora, tá? Se não der certo, a gente marca direitinho amanhã. Acho que agora tá melhor. Melhorou aqui a minha qualidade, eu acho. E esse daqui tá muito branco. Era pra eu inverter. Mas vamos lá. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais que tá aí na tela de vocês, né? Ele é uma espécie de bíblia da psiquiatria, né? É um livro que tem várias
características específicas de transtornos, de dissociações, de deficiências intelectuais, e às vezes doenças. Doenças, na realidade, vai sair mais no CID, que está ali embaixo, que é a Classificação Internacional de Doenças, que vocês estão vendo aí na tela, que fica na sigla CID, que é mais utilizada aqui no Brasil por questões da OMS, da Organização Mundial da Saúde, tá? Mas imagina que existem várias características, vários dados importantes de se ter sobre um transtorno específico, um diagnóstico específico, que são características que são mensuradas, feitas em laboratórios, RCLs, meta-análises, guidelines e aí vai. E aí os profissionais que, por exemplo, imagina que eu sou um desses profissionais da psiquiatria, sou formado em medicina e psicologia. E aí eu vou conversar com alguém que é dos Estados Unidos. E esse cara dos Estados Unidos vai conversar com outro cara da Europa. E aí a gente tem aqui pessoas, nós temos aqui no Brasil pessoas que têm características diagnósticas que eu consigo descrever, como, por exemplo, o cara ele tem problemas com visão, problemas com audição e problemas com comunicação. E aí, esses problemas de audição, de comunicação e de visão, eu mando pro rapaz lá dos Estados Unidos, e o cara dos Estados Unidos ia dizer, cara, mas como assim problemas na visão? O que é que seria mais problemas na visão assim? E aí eu vou ter que dizer, olha, cara, ele olha, ele percebe assim, mas ele não parece que ele tá olhando de fato de uma maneira comum, como todo mundo, né? E como é o problema de audição, então, nesse caso? Cara, às vezes você fala alguma coisa assim, você conversa, você chama e ele não atende, velho, né? Você chama o nome dele, ele não atende, né? Tipo, dá um pipoco de pipoca um balão, uma bola de sopro, dá um pipoco de um balão, ele não se assusta. Então, quando você estrala os dedos, ele se assusta, né? Ele acha estranho ou se irrita, alguma coisa assim. Isso é uma dificuldade que ele está tendo na audição. Mas será que é no ouvido? No ouvido aqui fora? Será que é na orelha mesmo? Será que não é no ouvido? Será que não é neurológico? Então tem uma série de estudos que vai levar a descobrir onde exatamente é o problema. Porque um problema na audição, na audição, não quer dizer que é na orelha, né? Mas tem que olhar na orelha. O problema da audição é no ouvido? É no canal? Não sei, tem que ver também. Obstrução, alguma coisa? O problema é neurológico, tipo, tem uma seleção de preferências do que é ouvido ou não. Então a gente tem que fazer um apanhado, muitos estudos. Precisam de profissionais de alta patente para fazer isso, muito qualificados, de mensurações de dados, ou seja, ele precisa de ir em famílias, conversar com a família, saber se a criança foi sempre assim. E aí o cara dos Estados Unidos, ele vai e fala com o cara da Europa. Aí o cara da Europa diz, não, esse bagulho tá esquisito aqui, velho, isso aqui não tem isso aqui não. Isso aí é... Ele falou errado lá, eu tô achando que esse cara aí, ele tá mentindo, ele tá querendo ganhar o dinheiro lá em cima da família do cara lá, e aí tá dizendo que tem esse problema aí no ouvido, aí, só que não tem não. Aqui na Europa não tem, por que aí tem? Então, assim, essa Bíblia, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ou o CID também, que é a Classificação Internacional de Doenças, é uma Bíblia, é um apanhado de muitos e muitos e muitos anos e estudos e, cara, centenas de anos de profissionais que nasceram e morreram para poder entregar suas vidas em prol da saúde. E aí junta tudo num livrão, né? Eu não tenho um aqui, mas digamos que ele é uns 3 dedos de livro assim, com diversas características para os profissionais comunicarem-se na mesma língua. Então a gente vai falar, ó, aquele cara lá que a gente falou em 2020, que ele tá com problema de audição, persistiu o problema de audição, só que com terapia cognitiva comportamental, ou ACT, ou DBT, sei lá, qualquer outra abordagem, sei lá, psicanálise, a gente conseguiu fazer com que ele acompanhasse a rotina dos pais, os pais acompanhassem a rotina dele, e percebesse, né, que ele pode melhorar a comunicação, por exemplo, com Libras, sei lá. Ou você pode deixar previsível para ele algumas coisas para que ele perceba como é que vai ocorrer o dia. Então essa previsibilidade, para quem é diabo aí já vai entender do que é que eu estou falando. Eu não vou me aprofundar muito, mas o pessoal que é diabo já sabe. Então tem algumas características do TEA, por exemplo, que precisa de previsibilidade. Então a fardinha tem que estar no lugar certinho, tem que ensinar direitinho como é que coloca. Existe todo um trabalho, dependendo do gradiente de gravidade, né, da severidade do TEA,
a pessoa ela vai precisar basicamente de suporte a vida inteira. Ou pelo menos metade da vida vai ter que ser um suporte muito em várias áreas da vida de uma maneira muito difícil assim para os pais e para os pares, tá? Então, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais e o CID também são classificações e agrupamentos de diagnósticos, de anamneses, de estudos, de uma série de importâncias para a saúde das pessoas, que fica na mão de quem entende, e é por isso que muitas vezes as pessoas que são comuns, como você que está aí do outro lado, se você pegar um CID daquele e começar a ler, é por isso que há um tempo atrás todo mundo estava dizendo que tinha TDAH, né? Todo mundo daqui a um tempo atrás aí tinha um TDAH. Então se você pega um livrinho desse daqui, eu gosto desses livrinhos, hoje essa edição aqui ela já está um pouquinho ultrapassada, é a segunda edição, mas ela ainda é bem rica de informações, tem bastante coisa aqui para quem entender melhor ainda. E se você é uma pessoa comum e você quer entender sobre isso, você gosta de psicologia, psiquiatria, eu indico muito você comprar esses livrinhos de bolso, cara, porque é o tamanho dele, só que é muito rico de informações isso aqui, muito, muito rico de informações. Procura os mais atuais e vai dando uma lida que você já vai descobrindo um pouquinho melhor aí, tá? Sobre qualquer coisa que você for buscar ali, que tiver ali, né? Tá? Então tem uma série de situações que a gente vai passar no dia a dia. O psicólogo faz algumas coisas que vão ser um pouco mais gastantes no dia a dia. Os pais ainda mais, né? Então o pai ele convive lá, ele passa o dia inteiro lá com o moleque lá. E passando pelas adversidades do dia a dia, cara, de ter que colocar uma roupa, e às vezes o moleque não querer colocar a roupa, de você colocar a mesma comida que ele comeu ontem e hoje talvez ele não querer. Então é um negócio que é chato. Imagina você que tem que fazer 2 almoços, por exemplo. Você faz um almoço e aí você não se liga. Você está na correria do dia a dia do seu trabalho e você tem que fazer um almoço, aí você faz o almoço e aí botar para criança que ela não quer comer. E aí? Aí você tem que, sabe lá, fazer uma mágica lá, desenrolar. E aí quem é pai, né, de uma criança que tem TEA, devia ser canonizado como santo da Igreja Católica, porque é uma dor de cabeça do cacete, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada bacana aqui. O DSM-4, que a gente está vendo ali, que ele foi até 1997, tá? Começou ali, se juntou, né? Se ajuntou as características diagnósticas do transtorno do espectro do autismo e fez o grupinho, né? Meio que juntou esse espectro, porque tinham várias características, vários gradientes diferentes. Mais para frente a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso aí, tá? Esse cara que vocês estão vendo aí, nessa fotinha aí, é o primeiro exemplo de autismo, o primeiro diagnóstico de autismo que a gente tem na história, até então. O nome dele é Donald Triplett, ele foi diagnosticado quando era pequeno, e a história dele é curiosa. O pai dele era rural, né? Isso eu já ouvi também em podcast já. O Lucelmo Lacerda, que é um grande cara da área aí, um grande pesquisador, pai de autista também. E se eu não me engano ele tem Asperger também, que é um dos gradientes mais antigos do autismo. Ele até falou essa historinha também, eu já sabia, eu já tinha ouvido falar, mas foi bem bacana ele falar mais e me deu mais vontade de pesquisar e estudar sobre. Esse cara que a gente pode fazer até um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem. Esse cara aqui ele foi o primeiro exemplo, o primeiro diagnóstico de autismo na década de 40. Ele é, se eu não me engano, 1943, eu acho. Ele é o exemplo de autismo que a gente vai usar aqui como prime, que é o cara que ele tem a audição seletiva, né? Então tem aqui, deixa eu caçar aqui o nome aqui para eu dizer certinho para vocês. Cadê o diagnóstico aqui vai ser o quê? Top 37, tá. Tem um bagulhinho aqui que vai ajudar muito, velho. Os nomes, né? Eu gosto de falar os nomes que é pra vocês perceberem que o negócio é sério. Porque hoje, se tem um negócio que tá prostituído, é o diagnóstico de autismo, velho. E isso é bizarro, tá? Isso é bizarro. Ainda mais porque queima a imagem da própria psicologia, tá? Quem tá fazendo isso tá queimando a imagem da psicologia. Não que não exista mais diagnósticos, que de fato a pessoa ir buscar diagnóstico é correto. Inclusive vai sair um vídeo aqui no canal explicando como descobrir se o profissional que está atendendo ele tem qualidade para te atender, tá? Já para evitar esses pepinos aí. Vai ter uma galera me perseguindo aí, mas eu não tô nem aí, velho. O importante é o bem-estar da população, tá? O atendimento, o tratamento tem que ser
patenteado, tem que ser qualificado, tem que ser feito por uma pessoa que de fato entende e que se mantém atualizado, né? Tem que ter uma qualidade assídua, tá? Deixa eu caçar um nomezinho bacana que tinha aqui. Ó, indicação de disfunções sensoriais. Bom, enfim, a gente tava falando dessa questão da qualidade da seleção do som, né? Tem hiper resposta e hipo resposta, né? Aí tem aqui uma característica. Eu vou dar uma lida rapidinho para vocês do livro aqui, fica bacana para vocês. Ó, crianças autistas com TPS ou transtorno de processamento sensorial. Crianças TEA com TPS, né, transtorno de processamento sensorial, apresentam dificuldade para interpretar e organizar informações sensoriais vindas do próprio corpo ou do ambiente. Então, por exemplo, tem um estudo que fizeram uma vez, colocaram uma mão robótica para poder ter contato com uma criança diagnosticada com TEA, e ela não sabia, na cabeça da gente tem áreas que olham para um objeto e identifica como objeto, e olha para pessoas e identifica como pessoas, né? Isso na área empática também é muito importante, e ventromedial, acho que tem a questão do córtex ventromedial também envolvido. E aí, na cabeça do TEA, ele não conseguia ver a diferença, velho. Tipo, ele olhava para o objeto, era como se fosse uma pessoa, olhava para a pessoa olhando para alguma coisa e achando que é um objeto, e isso é uma pessoa, tá? É isso aí. E tem nego achando que é simples o negócio, aí vai vendo aí. Tá. Hiporresposta e hiperresposta, né? Falando aqui sobre essa questão de agitação, né? Que tem às vezes comorbidade com TDAH também. E a gente vai falar muito sobre essas coisas ainda. Cara, é muita coisa, velho. Muita coisa. E o pessoal acha que de fato é um negocinho simples, que é só ir ali na doutora e a doutora vai colarzinho na criança e aí já foi. E isso me parece muito impróprio para quem faz isso, tá? Espero que alguém acabe vendo isso aqui uma hora e queira contestar pra gente trocar uma ideia de igual para igual. Aí eu queria ver como é que ia ser a resposta, né? Do profissional que defende você ver 30 minutinhos e você já achar que a pessoa... 30 a 40 minutinhos numa sessão terapêutica, não dá pra você diagnosticar autismo desse jeito, né? Então você vai ver famosos aí usando já colar de autismo por causa de algumas questões gastrointestinais, que de fato, cara, tem um problema de fato. Só que você pega um famoso, conhecido, comunicativo, um colarzinho de girassol, e você pega uma criança que é neurodivergente, que precisa de suporte da mãe, que precisa da presença da mãe e não pode ter presença de mais ninguém além da mãe ali, por exemplo, ou de uma segunda pessoa. Com um colarzinho de girassol também, você vai ter que dar a preferência para a criança. E aí, se tiver o cara lá, o cara pode querer dizer, mas eu também, não sei o que. E esses julgamentos ocorrem, velho. Então, assim, esses colarizinhos, eles estão ajudando, só que infelizmente nós seres humanos a gente consegue regaçar com qualquer coisa, né, velho? Inclusive com saúde. Depois eu passo os nomes para vocês, eu não tô achando aqui agora. Mas digamos que assim, existe uma seleção auditiva, né? Deve ter o um nome aqui, depois eu procuro direito, que eu tô com a cabeça em outro canto. Que a pessoa com TEA, ela pode apresentar. Então, ela pode apresentar. Existe essa forma de apresentação também. Existem muitas formas de apresentação. Muitas formas de apresentação. Tá? Não é só um tipo. Não são 3, 4 tipos. Por exemplo, TDAH tem 3 tipos, né? De formas de apresentação. Né? Então, vamos voltar ali para antes de 1997. Tá? Existia a síndrome de Asperger na época, né? Que inclusive é um dos casos, os casos mais antigos era assim, que se chamava, né? O pessoal tinha um jeito de descrever, eu não sei se vocês já assistiram The Good Doctor, né? É uma série que traz um prisma sobre o autismo como se fosse um negócio assim. Existe uma chance dessa pessoa ela ser muito bem sucedida, mesmo tendo autismo, né? Você vê que os médicos, né? Pô, o maluco é cirurgião, demorou anos, tem muito tempo de prática, atendeu pessoas importantíssimas, e aí vai entrar um moleque moleque que tem um problema com comunicação, sendo que quem sabe como é que funciona cirurgia,
Você tem que ser hábil, você tem que ser ágil, tem palavras importantíssimas e difíceis. Você tem que saber explicar muito rápido a preferência, a necessidade. Se ocorre alguma adversidade lá no maluco com o bucho aberto ali, você tem que ser preciso, você tem que ter o foco muito bom. Então você tem uma dificuldade com comunicação, às vezes deficiência intelectual, é uma objeção, né? É um empecilho, a grosso modo. Porém, sim, de fato existem pessoas que têm graus mais leves, como Asperger, por exemplo, que conseguem conviver socialmente e às vezes se passa despercebido, entendeu? Então não necessariamente esse diagnóstico vai ser para fazer você para patologizar, né? Que é o que eu tô falando. Às vezes uma pessoa que ela tem um gradiente mais leve, ela vai sair com um colarzinho ali, e beleza, você sair com seu colarzinho vai ter problema. Agora, mas daqui a pouco vai ter fila preferencial da preferencial. Tá entendendo? É o que eu tô querendo dizer. Infelizmente vai acabar se criando um mercado se as pessoas não souberem que a gente precisa de ciência e tecnologia no país para poder entender melhor sobre o autismo, precisa de mensuração de dados e nós precisamos de escolas com pelo menos salas para neurodivergentes e afins. E profissionais qualificados para lidar também, porque não precisa só da sala, né? Existe existe um jeito de enxergar a realidade que diz que o autista, ele de fato, e é o que acabou de acontecer tem pouco tempo, se dissemina porque as coisas se espalham e as pessoas meio que saem contando um para os outros, tipo telefone sem fio, e as informações saem pela metade. Isso é péssimo, né? Porque o telefone sem fio, imagina que pode gerar um problema de relacionamento, uma perca de emprego e também pode acabar tendo uma questão da saúde da pessoa, até menos às vezes até a vida, tá? Vai chegar nesse nível. Então preste atenção que você vai aprender muito ainda aqui. Tem o autismo em si, né? Que o pessoal tinha a característica do DI, né? Da deficiência intelectual, que de fato afetava a inteligência da pessoa, né? Então a maioria, até 75% ali, carregava isso, né? Essa deficiência intelectual, sendo que uma população pífia, ela conseguia manter isso, né? Em relação ao bem-estar da pessoa, parece 25% a menos, parece muito pouco. Era bom que a galera conseguisse. Peraí que eu apertei o botão errado aqui. Era bom que a galera conseguisse manter mais isso, né? Para o bem-estar da população e do indivíduo. Tem o transtorno desintegrativo da infância, que vai trazer várias informações ali, várias coisas importantes de se levar em consideração, tá? Existe um processo no vídeo de neuroplasticidade que vai ter aí, provavelmente já vai ter saído quando eu postar esse, eu acho. Talvez eu poste até esse antes, mas eu vou postar um vídeo sobre neuroplasticidade, né, o desenvolvimento da aprendizagem dos traumas, das doenças mentais baseadas em pensamentos, por exemplo, dos hábitos também. E eu vou explicar essa questão da neuroplasticidade, caso você não entenda. Basicamente é o seguinte: existe na nossa cabeça neurônios, né? As células que habitam na nossa cabeça majoritariamente são neurônios. E esses neurônios, eles têm potencial, eles geram eletricidade, a mesma eletricidade da energia mesmo. Só que ao invés de ser em volts, é em milivolts, ou seja, é uma quantidade muito resídua, muito pequena. Para poder ter algum tipo de anomalia, né? Dessa patente de você tomar um choque do nada. Não existe isso. Mas enfim, a energia que nós temos no nosso corpo é uma energia elétrica estática. É energia mesmo, não é energia manásica, não sei o que, essas besteiras aí que você ouve, não. Tá? Negócio de horóscopo. É uma eletricidade elétrica mesmo, né? Não é à toa que chama-se a comunicação entre esses neurônios de sinapse elétrica, né? Que a gente vai ver no vídeo também que vai sair sobre a história da neurociência, né? Quem foi que trouxe isso à tona, né? Spoiler para quem tá vendo daqui já, ó. Freud tá envolvido, tá? Freud, ele era médico, viu? Daí você que fica aí filosofando aí, filho da mãe. Freud era médico. Ele desenvolveu uma hipótese do que seria o potencial de ação. Então depois a gente vai trocar ideia sobre isso aí. É um negócio que vai ser descoberto muitas décadas depois. O cara, ele era crânio, tá? E era médico. Ele não era filósofo, ele era médico. Vamos lá. A partir do momento em que esses neurônios eles vão se comunicando, eles vão transmitindo informações e eles vão meio que se juntando, vão ficando mais fortes na realidade, né? Eles vão se comunicando e aí vai ficando aquele negócio que o pessoal fala assim. Você ouviu falar que quando você conta muitas vezes uma mentira, acaba se tornando verdade?
É porque as pessoas elas começam a acreditar naquilo e aí vai se perpetuando, se repetindo, se repetindo. Aí a pessoa acorda, ela ouve aquilo, quando ela dorme, ela ouve aquilo antes de dormir. E aí ela vai aprendendo e ela vai colocando aquilo ali como verdadeiro, né? Então vai virando verdade. Com seus neurônios é parecido. Você recebe um estímulo ambiental de, por exemplo, a luz, manda o feixe de luz para o seu olho, os estímulos lux para o seu olho, entra no teu córtex visual, vai mandar para o teu tálamo, do teu tálamo vai para o teu córtex visual, volta para teus engramas, que passa pelo teu hipocampo para formar, e você traz uma memória de, por exemplo, que eu estou num lugar aqui que eu considero ser o meu quarto. Né? Então eu posso falar que eu estou no meu quarto porque é a memória que eu tenho do que aqui no meu quarto. E eu preciso desse estímulo de luz para poder eu ver o local onde eu estou. E eu saber que aqui é a mesa, que aqui é o celular que está gravando. E que aqui atrás é uma gambiarra que eu fiz para eu poder remover fundo depois. Se eu conseguir, se não é assim mesmo. E isso precisa passar por engramas, precisa passar pelos nossos neurônios, tá? Quando nós passamos várias experiências com frequência, né? Então, por exemplo, imagina que você tem um caderno. Pega aqui essa agenda aqui. Essa agenda toda feiosa. E aí no seu caderno, você coloca fazer caminhada, treinar, ir pro trabalho, arrumar a casa, gravar e ler. E aí você vai dando check aqui, você vai fazendo. Aí eu falei a gravação desse dia. E li. Aí você vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Quando chega um certo tempo, você já está habituado para fazer. Às vezes você não vai precisar mais anotar para fazer. Na sua cabeça funciona do mesmo jeito. A partir de um certo momento, você fica muito bom no que você pratica muitas vezes. Tá? Por isso que um dos métodos de ensino mais eficazes é escrever. Você aprender e você ensinar precisa de você escrever, de você ler e de você escrever, tá? Porque lendo você tem um poder de abstração bacana, você consegue criar cenários na sua cabeça e escrevendo você concretiza o que precisa ser concretizado. Então fica muito bom. Por isso que eu gravei, por isso que eu escrevi e agora eu estou gravando sem precisar olhar, por exemplo. Porque de fato está tudo na minha cabeça. E aí se eu vejo uma foto, por exemplo, eu já me lembro de tudo relacionado àquilo. Então eu estou falando sobre neurônio, mesmo sem precisar ter uma tela aqui me explicando, mostrando, porque eu já estudei muito sobre neurônio, né? Sobre potencial de ação, sobre cargas de íons e cátions, né? ou elétrons. Então eu já fui estudando antes para poder construir esse raciocínio até chegar onde eu estou hoje. E foi assim, né? Eu passei meses fazendo isso para hoje eu ser bom, entre muitas aspas aí, com perdão aí, a humildade possível, no que eu falo, tá? E no que eu sei. A gente está vendo ali que no transtorno desintegrativo de infância, na síndrome de Heller, há uma regressão severa na poda neural, né? Que é importante para o desenvolvimento adaptativo humano. Não só para o humano, né? Para vários outros animais. Como a gente está falando de gente aqui, vamos falar de gente. Basicamente, tudo na sua vida passa por esses engramas. Tudo. Seus traumas, seus gostos, suas vontades, suas crenças, tudo. Velho. Você desenvolve isso no contexto da sua vida. Essa galera que tem TDI, que a gente falou que é a mesma coisa do TDA, do autismo, né? Perdão, o TDI é a mesma coisa do TEA, porque o TDI faz parte do transtorno do espectro autista. Se uma pessoa ela é classificada com TDI, ela também é classificada com TEA. É o que eu quis dizer. Por quê? Porque o TDI, o transtorno desintegrativo da infância, faz parte do transtorno do espectro autista. Então, a pessoa também é autista se é TDI. Para você ter esse diagnóstico, é necessário que você consiga, através de mensuração de dados, você vai fazer anamnese, você vai passar provavelmente por psiquiatra, vai ter que passar por multidisciplinar, são muitos profissionais para poder acompanhar, para poder ter um diagnóstico mais preciso, né? Então, pense o seguinte, esse molequinho que vai uma vez na psiquiatra, ou em alguém que se diz psicólogo, e em meia hora a pessoa diz que a criança tem TEA, eu sou suspeito para falar que isso é verdade, tá? E eu tô botando minha cara aqui pra nego vir dizer que é mentira. Vamos de fato, vamos pra cima pra ver se é verdade mesmo. Se quiser perder o CRP aí, velho, o diagnóstico é um bagulho sério, velho. Vamos lá. Quando você está desenvolvendo da sua infância até a fase adulta, em média, o ser humano médio, ou seja, não é todo mundo, é a média. Imagina que existe uma votação do teu político de estimação aí. E aí, 50% mais um tem que votar para o cara ganhar. Só que são 3 pessoas. Então tem uma eliminatória e desses 3 fica 2.
Aí desses dois aqui vai ter que ter uma votação que 50% mais um vai ter que votar no A, ou 50% mais um vai ter que votar no B. Aí vai ter brancos, nulos, não sei o que é para disfarçar, né? Que a gente acha que funciona, votação, mas digamos que a média é esse 50% mais um. Hoje existem dados que provam, que corroboram que uma criança que ela tem transtorno desintegrativo de infância ou um adulto que teve, tem perca, tem falha na poda neural. O que é a poda neural? Lembra do que eu falei dos engramas e dos neurônios? Que os neurônios se juntam para fofocarzinho, aí eles vão fofocando aquele bagulhinho ali, vai ficando forte, e eles vão se fortalecendo, e aquele comportamento, aquele áudio, aquela música que você ouviu, que você atrelou a um ambiente legal, você ouviu uma música que é uma merda, mas você acha que é boa porque você teve bons relacionamentos, e você teve um local que você estava curtindo com a galera,